Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana, para essa semana que vai do dia 1º ao dia 7 de abril de 2024. Quais são as principais energias, os principais aspectos para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, primeiro é importante dizer que a gente está em uma semana entre eclipses, no dia 8 aqui, logo após o dia 7, segunda-feira, na virada de domingo para segunda, a gente vai ter o eclipse solar acontecendo no signo de Áries, que é quando a Lua entra no signo de Áries e já se encontra com o Sol próximo ao nó do norte. Então nós estamos em uma semana que antecede um eclipse e também após o eclipse lunar que teve aqui no signo de Libra. Quando a gente está em uma semana entre eclipses, pode simbolizar que estamos em momentos de revelações, em momentos de limpeza, naquele momento em que a gente está enxergando aquilo que a gente não tinha consciência, que as coisas dão uma reviravolta na nossa vida. Só que essa semana é uma semana de lua minguante no signo de Capricórnio, que ativa Saturno. E é muito importante falar para vocês que o mês de abril, ele está um mês muito, muito importante. Por quê? Porque nós vamos ter uma incrível marca de 12 conjunções ocorrendo durante o mês de abril. Eu inclusive fiz o vídeo para vocês, eu vou deixar aí no card de informação. Quem não viu, vale muito a pena ver para entender que energia é essa, o que a gente faz quando a gente tem tantas conjunções em um mês. Conjunções são planetas se unindo, ficando juntinhos. E como eu disse, serão 12 conjunções nesse mês. Só que antes da conjunção, o que a gente faz? A gente limpa, a gente encerra, a gente fecha algum ciclo. E como a gente está tendo Saturno fazendo quincúncio para o nó do sul, no signo de Libra, que inclusive tem a regência de Vênus, que também está lá no signo de Peixes, essa semana ela é um pouco difícil. Em que sentido? Bom, primeiro, é a gente conseguir enxergar aonde que estão as nossas resistências. Em que sentido? Vamos colocar assim, sabe aquela matéria no ensino médio que você detestava? Aquela matéria que você não conseguia entender, que você não gostava do professor, que aquele assunto para você era uma linguagem que você não conseguia compreender, então você não ia para a aula, você matava a aula, ou de repente você até ia para a aula, mas como você tinha certeza que você não conseguia entender aquele assunto, você nem ouvia, nem se esforçava, nem tentava encontrar outros meios para conseguir entender aquela matéria. Então era chato, era incômodo ir para aquela aula, assistir aquele conteúdo. Imagina isso agora na sua vida. Vamos supor que você tenha dificuldade de entender algumas coisas e de aceitar algumas coisas, que alguns assuntos você realmente sente um bloqueio, uma dificuldade de entrar, de clarear o que é que tem ali dentro. E com isso a gente cria uma crença. A gente passa a acreditar que realmente eu não vou conseguir entender esse assunto, eu não quero entrar nesse assunto. A gente acaba acreditando que não adianta, eu não vou aprender, eu não sou capaz de entender, de interpretar, de assimilar essa informação. E essa semana, com o quincúncio acontecendo aqui, ela é extremamente importante para a gente se esforçar um pouco. Ou a gente se esforça, ou a gente continua com aquela dificuldade, com aquela barreira, com aquele impedimento, a gente continua uma presa dessas teias de ideias e crenças que a gente tem, que saiu aí o 8 de espadas para essa semana como arcano. Só que aqui, esse arcano ele está dizendo, olha, se envolva com essas teias. Eu sei que é difícil, é muito difícil olhar para aquilo que incomoda, para aquilo que dói, para aquilo que tira a gente do nosso conforto. E muitas vezes essa situação de quincúncio com o nó do sul e Mercúrio estacionado, Mercúrio retrógrado, Mercúrio vai começar a retrogradar no dia 1º, na segunda-feira, que está aqui para vocês, às 19h14, focar naquilo que precisa ser resolvido, focar nessas dificuldades é extremamente cansativo, não só fisicamente, mas mentalmente. Só que essa semana ela está pedindo esforço, dedicação, de você se comprometer em tentar resolver esses problemas, tentar resolver esses enigmas. Tá, por que eu não entendo? Por que eu não estou conseguindo? O que é que está dificultando que eu entenda? O que é que tem dentro de mim que me faz acreditar que eu não consigo entender essa matéria? Por que tantas pessoas ao meu redor entendem desse assunto, dessa aula,
Por que só eu não estou conseguindo entender? Deve ter uma trava, deve ter algum bloqueio. Aonde que está esse bloqueio? Que bloqueio é esse? E o interessante desse quincúncio é, se eu não estou conseguindo entender do jeito tradicional, cartesiano, numa linha reta, quais são os outros caminhos que eu tenho para tentar entender realmente essa linguagem? Então é a gente se esforçar, não só se esforçar, mas se dedicar, persistir, mesmo que a gente canse mentalmente, mesmo que a gente tenha que voltar para assuntos lá de trás, tenha que buscar na memória o que foi que ocasionou essa dificuldade, essa limitação, quem foi que falou alguma coisa para mim, de repente alguém falou que eu era burro ou burra, ou até mesmo eu criei uma resistência porque eu tive um péssimo professor na minha infância, e aí eu comecei a acreditar que realmente eu não ia conseguir entender aquilo. Eu me limitei. Aonde estão as minhas limitações? Aonde estão as minhas travas? Aonde estão os meus medos? Aonde estão os meus enganos? Aonde é que eu estou me auto-sabotando? E principalmente, aonde é que eu estou jogando toda essa carga para o outro, para fora, como se eu tivesse fugindo da responsabilidade de resolver esse problema dentro de mim e esperando que o mundo resolva para mim, ou então que o mundo esqueça que eu tenho essa limitação, que eu tenho essa dificuldade, ou seja, pular. Vamos tentar pular, eliminar, fingir que aquilo não existe e simplesmente continuar a vida sem aquele assunto estar resolvido. E a gente está em um momento que está muito difícil para a gente pular esses assuntos, porque Saturno ele está pegando no nosso pé. Saturno ele está começando a cobrar questões importantes. E a gente sabe, nós estamos no ano regido por Saturno, nós temos a regência maior de Saturno, de 36 anos, e nós temos para o Brasil o ascendente Capricórnio, que ativa Saturno, ou seja, está muito difícil para a gente fugir dessa responsabilidade de trabalhar e resolver as questões que estão bloqueando a gente, que estão tirando da gente a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa prosperidade, o nosso crescimento e principalmente a nossa autonomia diante da sua vida. Qual é o seu poder? Qual é a sua força? Onde é que está o potencial de você superar suas crises, suas barreiras, suas limitações? Então essa semana, por ser uma semana de lua minguante, a lua minguante é uma lua que puxa para dentro, né? Que chama a gente lá para dentro. Vamos voltar, recuar e ver os erros, procurar aonde estão os erros. E como a gente inicia a semana com o Mercúrio ficando retrógrado no signo de Áries, aonde nós temos Marte lá no signo de Peixes, e Peixes fala dos assuntos inconscientes, assuntos que bugam um pouco a nossa mente, a nossa compreensão, tira a gente daquele pensamento linear, científico, concreto, ou seja, sai do campo físico e vá em busca do que está acontecendo em um plano sutil, ou seja, aonde estão as armadilhas do seu inconsciente, aonde estão as armadilhas dos seus medos, das suas fobias, das suas crenças, das crenças que te levaram para um abismo, aonde você se auto-sabota, aonde você se engana, você mente para você mesmo. Essa é a energia que está sendo puxada para dentro. Tá, agora você tem que entender aonde que estão essas coisas, esses problemas, e solucionar esses problemas, entender como que eles foram formados lá atrás. Mercúrio retrógrado, nós vamos ter um eclipse acontecendo em conjunção com Quirón, nós temos aí para essa fase minguante Lilith, também ali conjunta ao nó do sul, então é buscar os vazios. Lilith está fazendo quase um quincúncio perfeito para Saturno também, nesse mapa da lua minguante. Então, é buscar os abismos dentro da nossa alma, buscar aquilo que a gente nega, que a gente não acredita, é aquilo que engana a gente, porque a gente acha que não tem poder para curar, para lidar, para resolver, para superar. E a Lilith aí, junto com a energia de Quirón que a gente vai ter, e com todas as conjunções que a gente vai ter para o mês de abril, é simplesmente o chamado. Acorde, desperte, faça alguma coisa, acredite em você, acredite no seu potencial de cura, seu potencial de superação, seu potencial de resolver as suas questões, do seu poder interno de driblar uma dificuldade, driblar uma barreira, um impedimento e você encontrar
respostas através de um outro prisma, de uma outra percepção, você pode mudar. E a gente está tendo a aproximação de Júpiter com Urano a cada dia. E Júpiter fazendo essa conjunção com Urano é uma expansão e uma libertação de ideias e crenças limitantes. Então, a gente está recebendo uma enxurrada de informações, como se estivesse chovendo um monte de informação na sua cabeça. Eu sei que é extremamente cansativo, eu sei que é difícil de organizar e ordenar essas ideias, mas a gente está com Saturno em Peixes para nos ajudar, a gente está com Marte cada vez mais próximo de Saturno para nos ajudar a organizar, a ordenar essas ideias. Só que não dá para dar um salto, um pontapé inicial com o passado todo bagunçado, com esse campo inconsciente mal resolvido, com questões que estão atravancando a nossa vida há muito e muito tempo, porque a gente fala de Saturno e Saturno são coisas de muito e muito tempo atrás. Se a gente não resolver isso, o ciclo seguinte que vai começar, ele vai começar torto. E é como se o universo, o cosmos, estivesse falando pra gente, eu estou dando oportunidade de você ajeitar, consertar, corrigir as coisas antes de você iniciar de novo 12 conjunções. 12 conjunções são 12 inícios. São 12 oportunidades de começar do zero. Só que Mercúrio retrogradou. E Mercúrio retrogradando, ele está falando, olha, busque dentro de você aquilo que você não entendeu e busque o seu potencial, a sua força interior transformadora de superação e de renascimento, de regeneração. Procure regenerar. Encontre um jeito de entender aqueles assuntos que você não quer estudar, porque você achou lá atrás que você não era capaz de aprender. E todos nós somos capazes de aprender, seja o que for. E se aquele assunto chegou até você, seja qual for o assunto que você tenha dificuldade na sua vida de entender, que você não consegue compreender, suas limitações, seus traumas, seus medos, suas angústias, suas inseguranças, suas frustrações, um orgulho que de repente você tem, uma dificuldade de aceitar as sombras que existem dentro de você, tudo voltado aqui, olha, Áries, tudo para dentro de você, porque Áries é uma energia que fala do seu poder de ação, de como você utiliza essa força para decidir o seu caminho. É como que você utiliza essa energia de começo. Aonde está a sua coragem? Por que que você tem medo? Por que que você se compara com outras pessoas que agem de uma forma e você não consegue ser igual àquela pessoa? Muitas vezes a gente busca referências fora da gente e a gente se desconecta do nosso poder pessoal, e é justamente quando a gente se desconecta desse poder pessoal que a gente se perde, porque a gente tenta se inspirando em outras pessoas sendo essa inspiração, só que às vezes essa inspiração é algo que vai justamente numa direção oposta daquilo que você realmente é, do seu verdadeiro potencial. Então é uma busca interna, é você buscar de volta a sua autenticidade, é você buscar a identificação com o seu ser, com o seu self. Quem é você? Você tem limitações? Por que que você está com essas limitações? Você tem travas? Bloqueios? Por que que esses bloqueios existem? Busque dentro de você as respostas. E Mercúrio retrógrado, ele está aí para ajudar a gente nesse impulso que a gente vai ter que dar com as conjunções que vão acontecer no mês de abril. Eu vi um comentário falando, mas Débora, não é complicado ter muitos inícios com Mercúrio retrógrado? Como eu expliquei no vídeo, com as previsões para abril, as conjunções, quando um planeta se une com outro, a conjunção é como se fosse uma lua nova que a gente vai ter no signo de Áries. É o início de um ciclo. Só que quando um planeta ele se junta com outro, essa fase nova, ela é, como a palavra diz, é nova. Então, o que a gente precisa fazer quando algo é novo? Conhecer, estudar, aprimorar o nosso conhecimento, planejar para quando chegar na fase crescente, aí sim, colocar a mão na massa. A lua nova não simboliza que a gente vai sair escancarando todas as portas e picando a mula de onde quer que a gente esteja. Não é assim. Aquilo que é novo, a gente precisa antes conhecer, entender, para ir se planejando para agir. Então, o mês de abril é isso. O mês de abril é um mês em que a gente vai ter a oportunidade de conhecer, entender
e fazer um planejamento. Só que se a gente estiver com as crenças antigas, limitantes, aí a gente não chega a lugar nenhum. Lembrando que Saturno também está conversando com Júpiter ali e Urano. Então, como a gente tem o arcano da semana aí como o 8 de espadas, o 8 de espadas ele representa justamente essas ideias. Lembrando que espadas está relacionado a ideias, tanto que a gente tem aqui, olha, uma aranha que representa Gêmeos, e é como se a gente tivesse Júpiter com essa energia. Então, como a gente sabe, Júpiter é um planeta de expansão, que aumenta, que exagera. Só que aqui a gente está falando de um Júpiter também que fala de crenças. E que crenças são essas? São essas teias que estão simplesmente nos deixando aí presos. E tudo está na nossa cabeça porque a gente está aumentando tudo de tamanho. Isso aqui é uma armadilha que a gente está criando para nós mesmos, pelos nossos pensamentos. Só que basta você compreender que tudo isso que está te rondando aqui são armadilhas que você está criando na sua própria cabeça. Se você está criando, você tem o poder de desfazer, então foca exatamente nessas armadilhas. Aonde estão as armadilhas que você está criando para si mesmo? Porque aqui existe a ilusão de que a gente não consegue resolver o problema, de que não está nas nossas mãos resolver o problema. E com Saturno conversando com o nó do sul, lá no signo de Libra, nessa fase minguante em Capricórnio, e essa lua fazendo quadratura ao nó do sul e também ao nó do norte, é o desafio de você conseguir encarar os seus monstros, encarar as suas limitações, os seus bloqueios. Então, é uma limpeza. É como se a gente tivesse que sair daqui. É fácil sair disso aqui, gente? Não, não é fácil. Mas se a gente se dedicar, mesmo que a gente fique cansado, exausto mentalmente, fisicamente, emocionalmente, é importante persistir. A persistência de Touro, seja persistente para as mudanças que você quer. Não é fácil mudar, não é fácil passar por essa transformação ou revolução ou ruptura de Urano numa zona de conforto. E é aí que talvez a gente venha sentir todo esse peso essa semana. É uma semana de muita, muita, muita cobrança. E essa cobrança pode vir de fora, de uma consciência maior, ou pode vir de dentro. Essa cobrança pode vir por incômodos, dores, sofrimentos que talvez a gente venha a passar, talvez a nossa cabeça venha a bugar, a gente perca a linha, mas tudo isso é um chamado para que você consiga romper essas correntes, para que você consiga sair dessa teia aqui que está te aprisionando, e essa teia é a sua própria mente. Entende? Basta você buscar a origem de onde está vindo Mercúrio retrógrado, de onde estão vindo esses pensamentos inconscientes, Marte lá no signo de Peixes, de onde eles estão vindo para te aprisionar. Porque eles não estão visíveis num plano palpável. Eles estão invisíveis, mas são visíveis num campo sutil, vibracional e energético. Por que que você acredita que você não é capaz? Por que que você acredita que você não vai conseguir entender aquela matéria que aquele professor está ensinando? Mais uma vez, eu vou lembrar isso. Por que será que todo mundo na sala de aula entende aquele assunto e você é a única pessoa que jura e tem certeza que não é capaz de aprender aquilo? Se as outras pessoas estão aprendendo é porque você também pode aprender, mas a forma que você vê, a forma que você assimila, a forma que você entende aquilo ali não é a mesma forma que aquele professor está te ensinando. Você tem que entender a origem, entender o contexto, o conceito daquela aula, daquele tema, e quando você entender o conceito daquilo, você consegue criar caminhos para entender o processo. E quando você entende o processo, através do conceito, daquela narrativa, aí pronto, você está pronto para criar estratégias novas. Você elimina aquele problema e consegue entender que você é capaz de aprender aquele assunto não pela forma cartesiana que é apresentada a você, mas através do seu próprio jeito de ver as coisas. Porque você tem um jeito próprio de entender, de compreender. E nem sempre é seguindo os modelos que existem. E essa é a ideia para a semana.
tá bom? Aí a gente tem aqui também um outro aspecto acontecendo, que é Vênus fazendo conjunção com Netuno. Essa conjunção é maravilhosa, já já eu vou explicar para vocês essa energia, mas vocês veem que a partir do meio da semana, a gente vai estar com uma conjunção muito poderosa para que a gente se conecte, faça essa conexão, união, lembrando que Vênus simboliza união, e Netuno é a oitava maior de Vênus. Se Vênus fala de valores mundanos, materiais, dinheiro, relacionamentos afetivos, Netuno fala de valores em um nível acima. São valores que não têm preço, que dinheiro nenhum compra, são conexões afetivas que estão muito além de caprichos do nosso ego. Simplesmente a gente tem conexões com pessoas, a gente sente uma energia, uma vibração que vem das pessoas, um amor incondicional, universal, e assim vai. Ou seja, Netuno está falando de valores muito elevados, e esses dois estão se unindo mais uma vez. Uma vez por ano a gente tem essa conjunção desses dois, e nós estamos mais uma vez tendo essa conjunção, mais uma oportunidade que a gente tem de trabalhar a elevação desses valores, de entrar em contato, de se unir à sua alma, ao seu espírito, a um propósito que está muito além das coisas mundanas, materiais, físicas. Então é você entender isso. E lembrando que a Vênus está aqui fazendo conjunção com Netuno, mas ao mesmo tempo Júpiter e Urano estão se aproximando. Mudanças, transformações, ideias novas, compreensões diferentes de valores. Então a gente pode elevar em muito essa energia para uma mudança mesmo, mudanças de crenças, mudanças de valores, mudanças de apegos, de caprichos, de interesses, elevar os seus interesses para questões mais sublimes. Entende? Então é essa conjunção que a gente está tendo. Além disso, a gente vai ter também o Sol fazendo conjunção com o nó do norte e oposição ao nó do sul, isso também na quinta-feira aí, né? Quarta-feira a gente tem a conjunção de Vênus e Netuno, na quinta-feira a gente tem o Sol fazendo essa conjunção com o nó do norte, é um farol para a gente entender finalmente o que a gente precisa soltar e para onde a gente ir, como é que você é, quem é você, qual a sua forma de agir, o que faz você feliz, que energia é essa que é sua, que é própria, que dá para você esse seu jeito único de ser. Você não precisa se afastar dos outros, você só precisa saber quem você é, conhecer a si mesmo, saber dos seus potenciais, aonde que está a sua coragem, como que você age, como que você inicia. Procure um Marte dentro do seu mapa natal. Essa semana ela está essencial, semana que vem também está essencial para você olhar para o seu Marte natal, porque Marte rege Áries, que está aí no seu mapa em algum lugar. Mas quem aciona essa energia ariana dentro do seu mapa é o seu Marte. Como é o seu Marte? Você está alinhado com o seu Marte pessoal, com o seu Marte natal? Será que você não está fugindo desse seu Marte? Está fingindo que ele não existe? Ou será que você está tentando ser um Marte de outra pessoa, ignorando o seu Marte, porque você acha que agir é como aquele seu amigo, é como aquele chefe, é como aquele seu ídolo, que é assim que você tem que agir, porque você está super negando o seu Marte interior? Busque o seu Marte natal essa semana, na próxima, para que você possa entender e conhecer, para poder planejar e se unir a essa força própria sua, porque é ela quem faz você caminhar para frente. Supere os obstáculos, lide com as dificuldades, corte, procure cortar como uma faca mesmo, corte essas teias que estão te aprisionando, use esse facão e corte essas teias, se liberte disso, tá bom? Aí depois que a gente tiver essa conversa aqui, essa conjunção lindíssima, então a gente já vê aqui, né, mês de abril a gente já tem duas conjunções poderosíssimas acontecendo. Aí a gente vai ter na sexta-feira, a 1h da manhã, a Vênus entrando no signo de Áries, depois a gente vai ter a Vênus conversando com Plutão. Plutão vai te empoderar, ou seja, Vênus entrando no signo de Áries está dizendo, sabe, tudo isso que você vem revisando, que você está colocando a responsabilidade no outro, que você está buscando que o outro te dê, que o outro te dê força, te dê apoio,
apoio, seja o seu pilar, quando na verdade você precisa se sustentar sozinho, sustentar a si mesmo em pé. Você tem suas próprias pernas para caminhar, você pode agir na direção daquilo que você deseja, que te faz bem, melhorar a qualidade do seu combustível. Aí Plutão e Vênus vão conversar aí para te empoderar, para mostrar: você tem poder, agora faça o trabalho, eu não vou fazer esse trabalho por você. Você precisa se esforçar. E a gente vê aqui, olha, um sextil é justamente isso. A Vênus aqui, olha, fazendo um sextil que é um ângulo de 60 graus, esse ângulo ele fala: você precisa fazer, você precisa se interessar. Se você tiver interesse em passar por essa morte, esse renascimento, eu vou te ensinar como renascer. Eu vou te dar os caminhos para que você entenda o seu poder pessoal, o seu poder interior, para passar por essas transformações. Mas aí, meu amigo, você tem que vir até mim, eu não vou até você. Eu não vou fazer isso por você, porque se eu fizer por você, você não aprende. Você não vai entender o contexto, você não vai perceber a narrativa que está por trás de todas essas transformações. Passar por passar não é coisa de Plutão, não é coisa de Saturno. Passar inconsciente, sem aprender as lições, sem entender o contexto por detrás dos acontecimentos, isso não é coisa de Plutão e nem de Saturno. E a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente precisa sentir na pele, e Peixes é um signo que faz muito isso, porque muitas pessoas não sabem disso, mas Peixes é um signo de muito sacrifício. Em que sentido? Às vezes a gente precisa passar pela dor, pelo sofrimento, para entender que existe algo além, que a dor que você está sentindo é física, que a perda que você teve é de uma presença material, aquilo ali não deixa de existir, ele continua existindo, aquela energia continua existindo em um campo sutil, e a gente sofre porque a gente perdeu isso, porque aquela pessoa foi embora, porque um pedaço da gente foi embora. Que pedaço que foi embora? Peixe está ensinando isso pra gente, não foi embora, continua aí, só está em uma outra forma, tudo continua existindo, mas aquilo que precisa estar manifestado para a gente trabalhar vai se manter. Aquilo que não tem mais sentido de estar manifestado para a gente vai se transformar em energia, em vibração, mas não vai estar mais ali palpável para a gente. E a gente sofre muito com isso. Principalmente as pessoas que são muito apegadas ao tátil, ao palpável, ao ter aquilo para si, ao segurar, enjaular, naquela ilusão de que aquilo nos pertence. Essas pessoas sofrem muito. Sofrem porque acham que foi embora, que acabou, que não existe mais. E Peixes fala assim: bom, se você olhar um pouquinho mais com profundidade, talvez você perceba que essa energia continua aí, só que em uma outra dimensão, em uma outra frequência, em um outro nível, mas ela continua existindo, continua fazendo parte. Então a energia de Peixes, ela pega muito nesse ponto. E muitas pessoas sofrem. E quando sofrem, se erguem para onde? Para os céus. Caem de joelhos e rezam. Oh, por que eu estou sofrendo tanto? Entende? O signo de Peixes tem esse poder. E olha o tanto de planeta que a gente está aí no signo de Peixes. É mexendo com essa questão. Muitas coisas estão indo embora. Para que a gente entenda que nada é nosso. Que tudo é momentâneo, mas que ao mesmo tempo tudo coexiste. E que Saturno aqui ele fala: esqueça o tempo linear, esqueça presente, passado e futuro. Saturno em Peixes ele diz: tudo e todos coexistem. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Só que aí é uma coisa meio complicada de explicar da energia saturnina, mas a gente perde essa referência de tempo linear cartesiano com Saturno em Peixes. Fica tudo muito bagunçado. É como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo dentro da gente. Nós somos a ferida do passado, nós somos a cura do presente e nós somos a superação do futuro. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você pode ser tudo isso. Aonde você vai focar a sua energia? O que você vai alimentar mais? Aquilo que você alimentar é aquilo que você vai ser. É para lá, nessa linha do tempo que você vai. Você pode voltar a ser aquela criança ferida no canto do quarto. Ou você pode ser aquele adulto velho, já sábio, que enfrenta com sabedoria todas as questões. Ou você pode ser aquela pessoa perdida no meio do caminho. Qual desses você quer ser?
você escolhe. Então a gente vai ter a Vênus entrando no signo de Áries, que traz essa energia para Vênus de se colocar, que também tem que tomar decisões, saber direcionar muito bem essa energia, mas lembrando, a Vênus entrando aqui, ela vai ter o dispositor Marte que está em Peixes. Se Marte estivesse em Capricórnio, vamos dizer, talvez a Vênus tivesse que trabalhar no mundo material, consolidado, estruturado, físico, mas não, a Vênus vai ter que fazer essa busca com Marte em Peixes. Nós estamos trabalhando questões sutis, questões que estão enraizadas no campo psicológico, inconsciente, sensível, questões espirituais. De repente, a solução está em um tratamento espiritual, em uma reconexão, um religare com a sua fé. Que fé é essa? A fé é onde as suas crenças são saudáveis para você. É onde você tem realmente ressonância com aquilo que você crê. Você não precisa ser moldado pelas crenças dos outros. Ouça o seu coração, ouça a sua intuição, perceba se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, Mercúrio retrógrado, questione, pergunte, busque, pergunte pela fonte para aquela pessoa que está persistindo para que você acredite na crença dela, questione essa pessoa, de onde veio, de onde você tirou essa informação, por que você é tão convicto ou convicta que isso é a verdade absoluta? Mas, além de perguntar e questionar as pessoas ao seu redor, pergunte principalmente a você mesmo. Você tem dúvidas? Você tem alguma desconfiança de alguma coisa? Escute essa mensagem de desconfiança dentro de você. Entenda o porquê que você está tendo essa desconfiança. Aonde tem fumaça, tem fogo. Se existe alguma coisa dentro de você, lá dentro mesmo, não são fantasias do seu ego, são questões genuínas. Se existe fumaça, procure que ali tem fogo. E aí pode começar a vir um monte de descoberta. E lembrando, nós estamos entre eclipses. E eclipses descobrem os mistérios. Aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Porque aquilo que está escondido sente segurança para sair. E aí sai. E quando a luz volta, pum, a gente pega tudo aquilo de surpresa. Todas as sombrinhas estão lá passeando. Quando a luz do sol, a luz da lua volta. E aí a gente pega tudo aquilo de surpresa. Então, eclipses são viradas de chave, são viradas de destino, e a gente está com isso. Aí a gente vai ter, no domingo, a lua entrando no signo de Áries, e aí de domingo para segunda, a gente vai ter o eclipse acontecendo, nada mais, nada menos que no signo de Áries, tendo ali o dispositor Marte, conjunto a Quirón, ou seja, a gente vai ter a primeira lua nova do ano de 2024. Com Mercúrio retrógrado, sim. Mercúrio está retrógrado? Ai, Débora, não dá para começar nada agora? Lógico que dá para começar. Se você fizer um planejamento muito minucioso, muito cuidadoso, com os cuidados de Saturno, com os cuidados de Plutão, com os cuidados de Marte conjunto a Saturno, com os cuidados de Júpiter conjunto a Urano. Se você fizer as coisas de forma cuidadosa, estruturadas e ordenadas, talvez você consiga solucionar as questões aí. Talvez você consiga montar um planejamento e ter uma estratégia que, quando você der o pontapé inicial na lua crescente no signo de Câncer, pronto, tudo tende a crescer e a prosperar. Mas, como diz o arcano da semana, você está com a faca na mão para cortar essas teias, esses pensamentos e essas crenças que estão te aprisionando. Você acredita que você não é capaz de entender aquele assunto daquele professor, daquela matéria que aquele professor está ensinando. Aí você pega essa faca aí, esse Marte, corta essas teias dessa crença de que você não é capaz de aprender, olha para o lado e percebe, todo mundo é capaz de aprender, eu também sou, só que eu tenho que descobrir qual é a minha linha de aprendizagem, qual é o meu modelo, qual é o meu jeito de aprender, qual a metodologia que funciona para mim. Aí a busca é interna, ninguém vai trazer isso para você, você vai ter que buscar. Você vai ter que se conhecer para utilizar esse Marte, esse punhal para cortar todas essas teias aí das suas limitações. Entende? Gente, como o vídeo ficou super longo e eu precisava falar essa linguagem aí mais
simbólica, mais lúdica com vocês, eu não vou fazer o vídeo dia a dia aqui para vocês, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar com 1 hora de duração. Mas ao longo da semana eu vou tentar fazer shorts aqui para o canal, falando das energias para cada dia. Então prestem atenção aqui nos shorts. Shorts são aqueles vídeos de 1 minuto que eu vou postando aqui para vocês, tá bom? Lembrando que eu também vou fazer o vídeo da fase minguante com esse mapa para vocês. Vou tentar fazer um vídeo especial de Mercúrio retrógrado. Como já tem vários vídeos de Mercúrio retrógrado aqui no canal, eu vou trazer um vídeo com outros tipos de informações que de repente vai valer a pena para a gente compreender Mercúrio retrógrado, tá? E é claro que vai ter o vídeo também sobre o eclipse solar total que a gente vai ter no signo de Áries, tá bom? Então fiquem ligados aqui no Encontros Astrológicos, se inscrevam aqui, acionem o sininho para que vocês possam receber a notificação. E é isso, pessoal. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui. Tem as minhas próprias redes sociais, se vocês quiserem acompanhar, tem o Telegram. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário, de se inscrever, acionar o sininho, se tornar membro e conhecer ali o meu site caso você não conheça. Desejo para todos vocês uma linda e maravilhosa semana. É uma semana difícil, de muita cobrança, mas com certeza a gente está capacitado para lidar com essa energia, tá bom? E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E aí do lado eu tô deixando vídeos para vocês como recomendação e complemento. Mas lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.